E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, outras cidades mineiras, no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Piauí, na Bahia, em Salvador, no Acre, em Rondônia, na Amazônia, na Amazônia, no Pará, onde você estiver nesse Brasilzão, meu Deus, do Rio Grande do Norte, onde você estiver nesse Brasilzão, meu Deus, muito obrigado. Você está aqui no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Se você também está fora do Brasil nesse momento, se você está na Argentina, se você está na Bolívia, no Equador, no Uruguai, se você está na Venezuela, se você está na Colômbia, no México, né, na Costa Rica, República Dominicana, onde nosso conteúdo chegar, em Cuba, né, se chegar em Cuba, nos Estados Unidos, se chegar nos Estados Unidos, no Canadá, muito obrigado, nas Américas inteiras, né, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, se você também está fora das Américas, está na Europa, neste momento, brasileiro aí em Portugal, brasileiro aí na Irlanda, na Alemanha, na Suécia, na Inglaterra, na França, em Paris, né, na Polônia, estiver aí em Montenegro, estiver na Sérvia, estiver em Israel, estiver na Rússia, na Bielorrússia, no Cazaquistão, onde você estiver, brasileiro, espalhado aí pela África, né? Se estiver no Egito, estiver em Angola, estiver na África do Sul, estiver na Oceania, né? Se estiver na Nova Zelândia ou na Austrália, no Japão, onde você estiver, nesse Coreia do Sul, onde você estiver nesse mundão de Deus, muito obrigado, você está aqui no canal Paulo Dharma, você está no canal Paulo Dharma 1970 e toda semana nós temos aqui um vídeo com um livro sensacional, com um livro que eu acabei de ler, sensacional, e no geral sensacional, né? Eu tenho uma dificuldade danada para pegar livro ruim, mas isso acontece de vez em quando, né? Mas é bem raro. Eu sempre trago aqui um livro bom aqui para o canal Paulo Dharma 1970, beleza? Agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Que Cristo abençoe a mim e abençoe a sua família, abençoe a minha família também e abençoe a sua família onde você estiver. Que Deus resguarde sua família de todo mal, né? Você e a sua família. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde, que os anjos estejam ao seu redor, ao seu redor, para te dar guarita onde você estiver neste mundão de Deus, beleza? Pedindo para você, né, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva aí no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970, beleza? Curta o vídeo, tá aí, tem um botãozinho de se inscrever aí, ó, bem embaixo aí, ó, bem embaixo, embaixo aí do inscreva-se aí, tem um botãozinho, você pode escrever aí, bem aí perto de onde está o curtir, aí embaixo onde está o okzinho do curtir, você curta o vídeo, você se inscreve no canal, você ajuda o canal Paulo Dharma 1970, beleza? Se você também quiser ajudar o canal de outra forma, tem um botão de doação, você pode fazer doação de qualquer quantia, qualquer valor que você quiser ajudar, e também tem o Pix também, né? Tem um botão de ajudar o canal por doação aí perto do curtir, e também tem o botão também também você pode também doar pelo 988-290-767-91, você tá vendo o Pix, né? Pix do canal Paulo Dharma 1970, 988-290-767-91, e se você fizer alguma doação, sendo doação ou pelo Pix ou pelo botão de doar aí, você avisa aí, você dá um toque aí nas mensagens, você fala na mensagem, beleza? Que você fez a doação, e a gente aqui vai ficar bem contente, agradece sempre, porque a sua doação ajuda a manter o canal Paulo Dharma 1970, tranquilo, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Se você gostar bastante do vídeo mesmo, você pode ajudar com alguma doação, qualquer doação de qualquer valor aí, sempre é bem-vindo aqui para o canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Não esquece, se você doar, avisa aí pela mensagem, que a gente na outra semana, a gente vai falar aqui do seu nome aqui como doador, tranquilo, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta já já, que eu vou ali pegar minha água, né? Vou ali pegar minha água e a gente volta aqui em 10 segundos, vai passar aqui a vinheta do canal rapidinho, a gente volta aqui em 10 segundos, então não sai daí, beleza? Vou estar te esperando já já, em 10 segundos, valeu, até já já, obrigado!
Beleza? Tranquilo? Voltei, deixa eu tomar aqui minha água pra gente continuar o vídeo, né? Continuar o vídeo. Tranquilo? Beleza? Seguinte. Tava aqui pensando, né? Antes de começar o vídeo, eu tava pensando sobre um livro. Ai, meu Deus do céu, viu? É complicado, viu? Esse negócio de leitura é um negócio complicado. Digo isso porque a gente topa com cada coisa. Há um tempo atrás, deixa eu começar aqui, né? Senão eu não começo. O negócio aqui é complicado. Há algumas semanas atrás, né? Não vou dizer que foi semana passada, tem algumas semanas atrás, eu não me lembro bem quando, eu concluí A Estrada do Cormac McCarthy aqui, ó. Esse livro aqui, que eu tinha me empenhado a ler, basicamente por conta do filme, eu queria ver o filme, né? E também tinha visto o nosso queridíssimo Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Onde os Fracos Não Têm Vez e Onde os Velhos Não Têm Vez. Você deve estar vendo a capinha do livro, a capa do livro, né? Onde os Velhos Não Têm Vez. Quer dizer, eu tinha tanto o filme quanto o livro, são duas coisas assim absurdas. Esse onde os Fracos Não Têm Vez e o livro são assim realmente algo que me marcou profundamente. O texto do McCarthy já tinha me marcado profundamente e eu não tinha visto isso no A Estrada. A Estrada eu achei um texto bom, mas não no mesmo nível do Onde os Velhos Não Têm Vez, né? Onde os Velhos Não Têm Vez. Eu não enxerguei esse material. Mas quando você pega o Meridiano de Sangue, você vai ler este livro, você vai ter acesso a esse livro, aí você vai juntar os pontos, você vai juntar com onde os velhos ou onde os fracos não têm vez, vai fazer essa mescla dos dois, você vai ver que realmente o McCarthy, ele, um sujeito agnóstico, né, ele não acreditava realmente que o ser humano tivesse jeito, que o ser humano chegasse a algum lugar, que o ser humano fosse chegar a algum lugar, de forma alguma. Porque você vai ter um texto aqui que é absurdo de bom, mas assim, você vai aquilo que você coloca o humano, você coloca o ser humano, você não acredita que o ser humano ele tenha jeito, né, envolvido como ele é em fazer tudo de ruim que existe por aí. O McCarthy ele vai trazer exatamente como o ser humano ele não tem jeito, ele não tem salvação, e esse Meridiano de Sangue é exatamente isso. Eu estava lendo o livro, né, e ao mesmo tempo que eu li o livro, eu tinha esse pensamento, né, eu estava com esse pensamento, caramba, o ser humano ele não tem, o ser humano ele é cruel, ele é ruim, o pecado vem de dentro ali, de tal forma, vem de dentro, vem do coração, né, e as ações dele, o que ele faz realmente. E o McCarthy, ele vai trazer isso aqui, ele vai jogar na sua cara, que você realmente, se você tiver uma arma na mão, e alguém mexer com você tá a ponto de matar, você mata, o bicho tá dentro de você, sem nenhuma chance de sair, tá ali, né? O romance acompanha um protagonista sem nome, conhecido apenas como Kid, um adolescente fugitivo que vaga pelo sudeste dos Estados Unidos e norte do México no século XIX, por volta aí de 1849, 1848 para 1849, 1850. Ele deve ter nascido por volta de 1830, por aí, nessa faixa. Ele deve ter uns 15 anos de idade aí, quando ele se encontra com a companhia, né? Ele se junta a um bando de mercenários, né? A companhia, liderados por John Joel Glanton, contratados para caçar e exterminar povos indígenas. O grupo mergulha em massacres brutais, pilhagens e violência indiscriminada, transformando-se em predadores sanguinários. Ao longo da jornada, a figura mais marcante não é Glanton, mas o enigmático e aterrador juiz Holden, que guia e manipula os acontecimentos, surgindo como um ser quase sobre-humano demoníaco. Se você tiver na memória aí, se você por um acaso se lembrar, você vai ter na memória aí um livro extraordinário, O Mestre e a Margarida, do Bulgakov.
você vai ver o mal, né? Aqui nós vamos ter aqui o McCarthy, ele vai colocar um homem que é o próprio mal, né? O próprio mal. Depois que eu vou ler aqui o Como e Por que Ler, do Harold Bloom, a parte que o Harold Bloom vai falar desse livro do McCarthy aqui, ele vai colocar esse juiz como uma figura demoníaca, uma figura mefistofélica, uma figura dantesca, uma figura dantesca, mefistofélica. E essa figura ela tem um próprio modus operandi de viver, né? Parece imortal. Enquanto praticamente todos vão desaparecer, todos vão morrer massacrados, ele para, ele ri, ele anda para cá, ele anda para lá e vive dizendo o tempo todo que ele não morre. É um negócio assustador e capaz de fazer maldades assim absurdas. É um negócio incrível. O grupo mergulha em massacres brutais, pilhagens e violência indiscriminada, transformando-se em predadores sanguinários. Ao longo da jornada, a figura mais marcante não é Glanton, mas o enigmático e aterrador Juice Holden. O romance atravessa paisagens desérticas, batalhas sangrentas e encontros com a selvageria da fronteira, até culminar na dissolução do bando e no destino ambíguo do Kid. A narrativa termina décadas depois, quando Kid, já chamado Homem, encontra novamente o juiz em uma cena final obscura e alegórica que sugere o triunfo absoluto da violência. Quando eu estava lendo o Meridiano de Sangue, na minha cabeça eu tinha a figura do Marlon Brando. Que era se fosse feito um filme, né? Se fosse feito um filme, eu teria a figura do Marlon Brando na minha cabeça. Entendeu? A figura, né, dele como esse juiz Holden. Ele seria um juiz ideal. E para melhorar ainda mais ainda, eu tinha na minha cabeça a figura dele, o Capitão Curtis, né? Eu tinha ele, o Capitão Curtis, aqui, ó. Vendo? O Capitão Curtis, aqui, ó. Vendo? Do Apocalipse Now. O horror, que é a fonte, né? A fonte da própria literatura, da própria forma literária. Se você pegar os textos, filmes mais nota 10, né? Você vai ver que o que era, como era brutal essa questão nos Estados Unidos, o Velho Oeste. Você vai ter, eu tinha como exemplo clássico para mim a figura do Para Lá do Fim do Mundo, né, o livro que eu tenho aqui inclusive no canal, Larry McMurtry. Esse livro que tem uma série de televisão que até hoje eu nunca consegui assistir, Para Lá do Fim do Mundo. Se você pegar em inglês, você vai ter em inglês o nome do livro, é Lonesome Dove, que também é de 1985. Os dois livros são de 1985. Coincidentemente, o Para Lá do Fim do Mundo e o Cormac McCarthy, eles vão tratar de brutalidade, eles vão tratar do universo brutal incrivelmente no mesmo ano. Os dois livros foram lançados em 1985. O Para Lá do Fim do Mundo, que é um livro que me marcou bastante, ele me marcou bastante quando eu li. Depois eu fiz uma segunda leitura para trazer aqui para o canal. Então, os dois livros, coincidentemente, eles são de 1985. Entendeu? Para Lá do Fim do Mundo é um livro de faroeste extraordinário aqui, ó. O faroeste como ele realmente foi, tá vendo? Faroeste como ele realmente foi. São dois textos que evocam exatamente essa brutalidade do Velho Oeste. Nós temos o Velho Oeste, as histórias do Velho Oeste, elas cruzaram quadrinhos, filmes. Eu nem trouxe todos os filmes que eu tenho de faroeste trazer para cá pro canal, senão esse vídeo ia ficar impraticável. Filmes do John Wayne, filmes dos anos 50. Aí você vai ter os filmes Spaghetti, né? O Spaghetti Western italiano, do próprio Clint Eastwood, do Sergio Leone, o Clint Eastwood e tantos outros, que mostram a brutalidade do Velho Oeste. Django, que mostra a brutalidade do Velho Oeste, sem nenhum refinamento. Aqui, ó. O Velho Oeste, como ele realmente foi. Tá vendo? O Velho Oeste como ele realmente foi. E o Cormac McCarthy vai trazer isso.
É uma brutalidade violenta. Nós temos clássicos, né, a literatura trouxe para nós aqui o Shane, né? Trouxe para nós o Shane, que eu tenho aqui no canal, tá vendo? E nós temos aí como é que é? Os Brutos também amam. Paulo Perdigão, tá vendo? O clássico Shane, o clássico Western, que são filmes que mostravam o Velho Oeste assim, mais edulcorado, né? O Shane. Mas se você colocar o Shane aqui na linha do Meridiano de Sangue, se você colocar o Shane nesse mundo aqui, não sobra um para contar a história. Não tem lindeza, né? Não há coisas lindas aqui. O negócio aqui é pauleira. Tanto no Larry McMurtry como no Cormac McCarthy. Então o Shane é apenas uma visão romantizada de como era esse Velho Oeste. Nós vamos ter esse Velho Oeste na ponta dos cascos. Entendeu? Na ponta dos cascos. Você tem a brutalidade como ele realmente foi. Nós temos figuras aqui, né? O juiz Glanton, que chefe do bando mercenário, implacável e ganancioso, embora brutal, é humano, em contraste com o juiz que parece inumano. Nós vamos ter o padre, né? O ex-padre, que ele é brutal também, mas ele ao mesmo tempo ele vê como o juiz Holden é, ele vai ver como na alma, né, como esse juiz Holden ele funciona. Vamos ter o Todvin, foragido e companheiro do Kid, personagem secundário que oscila entre brutalidade e lealdade. Vamos ter figuras cruéis, né, o Brown. Vamos ter figuras cruéis. Tem uma cena aqui no livro que esse Brown ele é preso numa cidadezinha, aí ele coopta lá um assistente de delegado ingênuo, e ele coopta dizendo que tem uma grana, tem umas joias num lugar lá qualquer, ele é solto por esse assistente de juiz, e ele vai acompanhar esse Brown, e esse Brown simplesmente vai matar ele a sangue frio, e vai depois tirar as orelhas desse sujeito e vai pendurar no pescoço como se fosse uma espécie de amuleto. Um negócio realmente assim brutal, né? Vamos ter o ex-prisioneiro negro Black Jackson, integrante do bando, marcado pelo racismo dos outros. Vamos ter diversos indígenas e colonos. Não são individualizados, mas aparecem como vítimas e às vezes algozes, compondo o ciclo interminável de violência. Os índios Yuma. Nós vamos ter ele vai mostrar como era feio esse negócio dos índios. Os índios norte-americanos, como eram horríveis. Eles eram maus também. Eles, ao mesmo tempo que eles faziam essa dualidade entre o bem e o mal, mas eram cruéis num grau assim assustador. Quer dizer, eles exterminavam cidades inteiras. Não tem essa de índiozinho bom, de o homem branco bom, razoável, daqueles Tom Mix, né, dos anos 30, dos filmes de faroeste dos anos 30, aqueles homens usando essas roupas estilizadas, né? Não, era brutal, nem roupa direito, os caras andavam muitas vezes, eram nus, praticamente quase nus, por conta da miséria, né, absoluta do negócio, de tudo ali. O juiz como alegoria do mal. Sua figura é vista como representação do demônio, de uma divindade de guerra ou até mesmo da própria morte. Ele não envelhece, não dorme e parece onisciente. Representa a filosofia de que a guerra é eterna e essencial à condição humana. O meridiano de sangue. O título remete ao meridiano como linha divisória, fronteira geográfica e simbólica. É o eixo da violência que divide e marca a história do continente. Destino e livre-arbítrio. O Kid resiste parcialmente ao chamado absoluto da violência, mas não consegue escapar completamente. A cena final com o juiz sugere que a ordem violenta do universo triunfa sobre qualquer tentativa individual de redenção. Visão histórica. McCarthy baseia a trama em fatos reais. A gangue Glanton existiu e atuou na fronteira dos anos 1840. A obra revisita a conquista do Oeste, desmistificando seu heroísmo, né, romantismo. Em vez de civilização, mostra extermínio e selvageria. Quer dizer, você tem histórias do faroeste que são assim totalmente romantizadas. Mesmo se você pegar os filmes do John Wayne, se pegar os faroestes de John Wayne, se pegar aquelas histórias
do faroeste lá dos anos 40, anos 50, são totalmente romantizadas. Você está longe de ter uma civilização, aquilo ali que seja civilização. Está longe, é completamente distante disso. Se você olhar o ser humano como ele realmente é, não tem nada de bonzinho, né? Importância literária. Considerada a obra-prima de McCarthy, amplamente citada como um dos grandes romances americanos do século XX. Destaca-se pela linguagem bíblica e poética mesclada à brutalidade, frases longas, descrições cósmicas, vocabulário arcaico. Influenciou a literatura contemporânea ao questionar mitos fundacionais dos Estados Unidos. Mas o Cormac McCarthy tinha feito isso, mas se você pegar também o Larry McMurtry, também ele vai trazer essa brutalidade. É porque o McMurtry não é tão lembrado, né? Não é tão lembrado. Mas ele também vai trazer essa brutalidade. Aqui praticamente também não sobra ninguém para contar a história aqui. Não sobra ninguém. Mas isso tem a ver com o que o próprio Harold Bloom vai colocar no texto dele. De onde tanto o Larry McMurtry e o nosso Cormac McCarthy ele vai se basear no grande livro da literatura norte-americana de todos os tempos, o melhor livro que foi escrito no século XIX, o melhor texto norte-americano de todos os tempos. Não há nenhum livro escrito nos Estados Unidos que vai se equiparar a Moby Dick. O Harold Bloom vai falar bastante sobre isso. Não há nenhum texto que se equivala ao Moby Dick. Nenhum. Você vai ter, ele vai se basear no John Milton, né? Obviamente tem o John Milton. Nós já falamos bastante de John Milton por aqui. Ele vai se basear na Odisseia do Homero, né? Também, nessa Odisseia do Homero, né? O Homero. E também, obviamente, biblicamente falando, né? A própria Bíblia, né? A própria Bíblia também, são alegorias, né? Que vão ser colocadas nesse texto do Cormac McCarthy. Entendeu? A própria Bíblia Sagrada. Quer dizer, você vai ter esses textos são importantíssimos. Meridiano de Sangue é um romance épico e filosófico sobre a violência como força fundamental da história humana. O Kid busca uma saída, mas o juiz Holden, encarnação do mal eterno, afirma o domínio absoluto da guerra. Quer dizer, você tem tudo isso, você vai ter o príncipe do Maquiavel, o próprio texto aqui vai evocar o príncipe do Maquiavel, né, os fins justificam os meios, a vitória da força sobre a fraqueza. O próprio Nietzsche também vai evocar também o próprio Nietzsche também, né, vontade de poder também, os textos do Nietzsche também vão aparecer nesse material com muita força. Antes de eu trazer aqui o Harold Bloom, deixa eu só ler os textos aqui do livro, as partes aqui do texto do livro. Vou te mostrar aqui o Cormac McCarthy, ó, né? Já falecido, né? Falecido agora em 2023, se eu não estou enganado. Né? Nascido em 1933, falecido em 2023, o Cormac McCarthy, que eu espero algum dia trazer outros textos dele aqui para o canal, né? Mas eu acho que só tem esses 3 livros dele lançado no Brasil, até onde eu sei e até onde eu pesquisei. Se por um acaso você souber de outros textos do Cormac aqui, que ele tenha sido lançado no Brasil, que seja o Meridiano de Sangue, que seja o A Estrada, ou Onde os Velhos Não Têm Vez, você pode falar aqui para mim, tá? Dá esse toque aqui, porque realmente eu não encontrei. Olha só o texto aqui, ó. O mal, paz. Um labirinto. Você topava com um promontório de nada e qualquer greta mais escarpada era um estorvo. Você não se atrevia a pular. As beiradas de vidro preto afiado e as pedras duras afiadas no fundo. A gente conduzia os cavalos com todo cuidado e mesmo assim eles sangravam em volta dos cascos. Quem está falando aqui é o padre, ex-padre, tá? As botas ficaram em pedaços, escalando aquelas velhas placas desabadas e acidentadas. Dava para ver direitinho como as coisas tinham acontecido naquele lugar. As rochas derretidas e depois esfriadas, toda enrugadas como um pudim. A terra despedaçada, toda até o núcleo fundido lá dela.
onde todo mundo sabe que é o paradeiro do inferno, porque a terra é um globo no vazio e a verdade é que não tem nem alto nem baixo, tem homens nessa companhia além de mim que também viram uns cascozinhos fendidos gravados na pedra ágeis, como de corça pequena saltitando. Mas que corçazinha algum dia já andou em rocha derretida? Não sou de ir além das escrituras, mas pode acontecer de ter havido pecadores de maldade tão notório que o fogo cuspiu eles para cima outra vez, e eu entendi muito bem como num passado remotíssimo, uns diabretes com seus garfos tinham atravessado aquele vômito flamejante para buscar de volta aquelas almas que, por um infortúnio, tinham sido recogitadas da nação para as camadas mais exteriores do mundo. Sim, senhor, é uma ideia só isso, mas em algum lugar, no esquema das coisas, esse mundo deve tocar o outro. Em alguma coisa deixou aqueles cascozinhos marcados no jorro de lava, porque eu mesmo vi eles ali. O juiz, ele parecia incapaz de tirar os olhos daquele cone morto que brotava do meio do deserto como um cancro enorme. A gente seguia atrás solene, que nem coruja, então ele virou para olhar e morreu de rir quando viu nossa cara. No sopé da montanha a gente tirou a sorte e mandamos 2 homens seguir em frente com os cavalos. Fiquei olhando eles indo. Um está sentado no fogo aqui essa noite, e eu vi ele ir embora puxando os cavalos pelo terreno cheio de escória e como um condenado. E não acho que a gente mesmo também não estivesse condenado. Quando olhei para cima, ele já estava de corpo e alma no alto da rampa, o juiz, o saco em cima do ombro e o rifle de cajado. E lá fomos nós todos. Nem bem chegamos na metade, já dava para ver os selvagens na planície. Continuamos subindo. Pensei que na pior das hipóteses a gente podia se atirar dentro da caldeira para não ser levado por aqueles demônios. Continuamos a subir e acho que era lá pelo primeiro dia quando chegamos no topo, mortos. Os selvagens nem a 15 quilômetros. Olhei para os homens em volta de mim e posso afirmar que não pareciam essas coisas. Toda a dignidade deles se fura. Bons corações todos eles, nesses dias assim como hoje, e não gostei de ver os pobres daquele jeito e achei que o juiz tinha sido mandado para o meio de nós como uma maldição, mas ele provou que eu estava enganado. Na época fui, hoje eu fico dividido outra vez. Aí ele vai fazer, o juiz, ele vai pegar um sílex lá, vai cortar, vai conseguir fazer pólvora e vai explodir os índios, né, que estão subindo para pegá-los, né? Vai meter pólvora nos índios, vai matar, vai fazer os índios correr, né? Ele rindo no meio disso tudo. Aqui mais uma passagem, ó. Durante todo o dia, os juízes fizeram pequenas incursões por entre as rochas da garganta, pela qual vieram, e agora, junto ao fogo, ele estendia um pedaço de lona de carroça no chão e separava seus achados e os arrumava diante de si. Em seu colo mantinha um livrinho de couro e pegava cada peça sílex ou fragmento cerâmico, ou cerâmica, ou ferramenta, ou osso, e habilmente a desenhava no livro. Desenhava com a naturalidade da prática e não se viam rugas naquele senho calvo, tampouco pregas naqueles lábios estranhamente infantis. Seus dedos traçavam a impressão de antigo vime de salgueiro em um pedaço de cerâmica, e ele pôs isso em seu livro com delicados sombreados, uma economia de riscos do lápis, e um desenhista, assim como outras coisas, sobremaneira apto à tarefa. Ergue os olhos de tempos em tempos para o fogo ou para os companheiros de armas, ou para a noite mais além. Por último, pôs diante de si o calçado de uma armadura forjada em uma oficina de Toledo, 3 séculos antes, um pequeno tapadeiro de metal frágil e corroído pelo desgaste. O juiz o desenhou de perfil e em perspectiva, acrescentando as dimensões com sua caligrafia esmerada, escrevendo notas à margem. Glanton olhava para ele. Quando terminou, ele pegou o pequeno sapato de folha metálica e o girou em sua mão e examinou outra vez, depois esmagou uma bola e o jogou no fogo. Apanhou os outros artefatos e também o jogou no fogo e bateu um pedaço de lona e o dobrou e guardou entre os demais pertences junto com o caderninho. Depois sentou com as mãos em concha sobre o colo e pareceu muito satisfeito com o mundo, como se houvesse pedido seu conselho no ato da criação. Um sujeito do Tennessee chamado Webster estivera olhando para ele e perguntou ao juiz o que pretendia fazer com aquelas anotações e esboços. E o juiz sorriu e disse que sua intenção era expurgá-los da memória do homem. O Webster sorriu e o juiz riu. O Webster olhou para ele de soslaio e disse: "Bom, você aprendeu a arte de rabiscar em algum lugar e seus desenhos são muito parecidos com as próprias coisas. Mas homem nenhum pôde pôr o mundo todo em um livro.
Do mesmo jeito que um livro com o mundo todo desenhado não é ele. Belas palavras, Marcos, disse o juiz. Mas não me desenhe, disse Webster, porque não quero estar nesse seu livro. Meu livro ou qualquer outro livro, disse o juiz. As coisas que estão por vir não se desviam um isto do livro em que estão escritas. Como poderiam? Esse seria um livro falso, e um livro falso não é livro nenhum. Seu dom de falar por enigmas é formidável. No jogo de palavras não vou medir forças com você. Apenas poupe minha fuça curtida desse seu livrinho, pois não quero ver ela sendo mostrada por aí, vai saber para que estranhos. O juiz sorriu. Esteja ou não em meu livro, cada homem é o tabernáculo de seu semelhante, e este, por sua vez, abriga um próximo, e assim por diante, numa complexidade infinita de existência e testemunho até os mais remotos confins do mundo. Pelo meu próprio testemunho, respondo eu, disse Webster. Mas a essa altura os outros haviam começado a troçar de sua presunção, e afinal de contas, quem ia querer ver a droga de seu retrato e haveria brigas na multidão, aguardando que lhe removesse o pano da frente e talvez cobrisse o quadro de alcatrão e penas, na falta do artigo em si. Até que o juiz ergueu a mão e pediu trégua e explicou a eles que os sentimentos de Webster eram de natureza diferente e não de forma alguma motivados pela vaidade, e que em certa ocasião ele desenhara o retrato de um velho de Rueco e, sem o saber, aguilhoara o homem à sua própria imagem, pois ele não conseguia mais dormir de medo que algum inimigo pegasse e desfigurasse, tão fiel era o retrato que ele não suportava vê-lo amassado, nem que alguém o tocasse e empreendesse uma jornada com aquilo através do deserto até o lugar onde ouvira dizer que o juiz estava, e pediu seu conselho sobre como preservar aquele negócio. E o juiz o conduziu pelas profundezas das montanhas e enterraram o retrato no chão de uma caverna, onde até onde o juiz podia dizer, continuava enterrado. Quando terminou de contar isso, Webster cuspiu e limpou a boca e encarou o juiz outra vez. Esse homem, disse, não passava de um selvagem ignorante. Assim é, disse o juiz. Não é o caso comigo. Muito bem, disse o juiz, se esticando para puxar a valise. Não faz objeção aqui o desenho, então. Não vou posar para retrato nenhum, disse Webster, mas não é nada disso que eu estava falando. A companhia fez silêncio. Alguém se levantou para atiçar o fogo e a lua subiu no céu e ficou cada vez menor acima das habitações em ruínas. E o pequeno curso d'água, se entrelaçando pelas areias do leito do vale, reluzia como uma cota de malha e excedeu pelo som vindo dele. Não se ouviu mais nenhum outro som. Que tipo de índios vive aqui, juiz? O juiz ergueu o rosto. Índios mortos, eu diria. O que acha, juiz? Não tão mortos assim, disse o juiz. E ele vai manipulando esse pessoal. Ele vai passando, ele vai criando, né? Ele vai criando uns negócios bem, assim, ele vai se criando desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento que o Kid, quando novinho, né? O Kid novinho vê ele lá no comecinho do livro, ele praticamente não é um negócio assustador. Ele não envelhece. Ele não envelhece. Ele é um ser assim, como ele passa o livro rindo, dizendo que ele não morre. Que ele não morre. É um negócio incrível. Outra passagem aqui, ó. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Pra vocês terem uma ideia. Olha só. O assunto era guerra. O livro santo diz que aquele que vive pela espada morrerá pela espada, disse o negro. O juiz sorriu, o rosto reluzido de gordura. Que homem justo esperaria que fosse de outro modo? Disse. O livro santo de fato considera a guerra um mal, disse Irving, mas dentro dele tem um monte de histórias sangrentas de guerra. Não faz diferença o que o homem pensa da guerra, disse o juiz. A guerra perdura. É a mesma coisa que perguntar o que o homem pensa da pedra. A guerra sempre vai existir. Antes do homem aparecer, a guerra estava à sua espera. A ocupação suprema à espera do praticante supremo. Assim foi e assim será. Assim e de mais nenhum outro jeito. Virou para Brown, de quem partira entre dentes algum resmungo ou objeção. Ah, Dave, disse, mas é sua ocupação que estamos exaltando aqui. Por que não demonstra, em vez disso, algum reconhecimento que cada qual seja grato pela sua? Minha ocupação? Minha ocupação? Com certeza. Qual é a minha ocupação? A guerra? A guerra é sua ocupação, ou não? E sua, não é?
Minha também, sem dúvida. E todos aqueles caderninhos de ossos e outras coisas, todas as demais ocupações estão contidas nesta da guerra. E é por isso que a guerra perdura? Não, perdura porque os jovens são loucos por ela e os velhos adoram ver essa paixão que há neles, os que combateram e os que não combateram. Essa é a sua opinião. O juiz sorriu. Os homens nasceram para os jogos, nada mais. Qualquer criança sabe que brincar é mais nobre que trabalhar. Sabe também que o valor ou mérito de um jogo não é inerente ao jogo em si, mas antes ao valor do que está em risco. Jogos de azar exigem uma aposta para significar alguma coisa. Jogos esportivos envolvem a habilidade e força dos oponentes, e a humilhação da derrota e o orgulho da vitória são em si mesmos apostas suficientes, pois estão indissoluvelmente ligados ao valor dos envolvidos e os definem. Mas seja qual for a prova, se de sorte ou valor, todo jogo aspira à condição de guerra, pois nesse caso o que se aposta suprime tudo, jogo, jogadores, tudo. Imagine dois homens jogando cartas sem outra coisa para apostar além de suas vidas. Quem já não ouviu falar de algo assim, a virada de suas vidas? Quem já não ouviu falar de algo assim, a virada de uma carta? Para esse jogador, o universo inteiro avançou laboriosamente em todo o seu fragor para chegar a esse momento. Que dirá se ele vai morrer na mão daquele homem ou se aquele homem morrerá na sua? Que confirmação mais definitiva do valor de um homem pode haver que essa? Essa intensificação do jogo, a sua condição suprema, não admite qualquer discussão relativa à ideia de destino. A seleção de um homem em detrimento de outro é uma preferência absoluta e irrevogável, e é um estúpido genuíno aquele capaz de supor uma decisão assim, tão profunda, sem uma agente ou significação, uma coisa ou outra. Em tais disputas em que o que está em jogo é a aniquilação do derrotado, as decisões são cristalinas. Esse homem segurando esse arranjo particular de cartas em sua mão é por isso removido da existência. Essa é a natureza da guerra, cuja aposta é, ao mesmo tempo, o jogo e a autoridade e a justificação. Visto dessa forma, a guerra é a forma mais legítima de divinação. Significa pôr à prova a vontade de um indivíduo e a vontade de outro, no contexto dessa força mais ampla que, ao ligar as deles, é, por consequente, forçada a selecionar. A guerra é o jogo supremo, porque a guerra é, em última instância, uma força, um forçar da utilidade da existência. A guerra é Deus. Nesse ponto do texto aqui, né? Nesse ponto do texto, eu tenho que fazer aqui, antes de continuar a leitura do texto, eu tenho que trazer aqui de onde é que ele está, de onde ele busca isso, né? Obviamente, eu já comentei aqui, é o príncipe do Maquiavel, né? Obviamente, né? Maquiavel é a linha desse sujeito. O Maquiavel é a base desse sujeito. E o outro texto aqui, você vai ter o Clausewitz, né? O Clausewitz, que é ele está falando da guerra aqui, a gente vai ter que pegar aqui, né, a natureza da guerra, ó. Vendo? A natureza da guerra do Clausewitz aqui, ó. Vendo? Natureza da guerra. Aí o Clausewitz vai até colocar aqui, ó. Em primeiro lugar, a guerra não é nada mais que um duelo em grande escala. Se concebêssemos em termos unitários ou inumeráveis, os inumeráveis duelos que constituem a guerra, uma boa comparação seria imaginarmos dois lutadores romanos, cada um busca pela força física, submeter o outro à sua vontade, cada um se empenha em abater o adversário e assim o tornar incapaz de toda e qualquer resistência. A guerra é, pois, um ato de violência que visa compelir o adversário a submeter-se à nossa vontade. Quer dizer, exatamente daqui que ele vai... É daqui que o McCarthy foi pegar para botar o personagem dele, né? O Clausewitz, né? O Clausewitz. Ele vai, né? O da guerra do Clausewitz, né? Ele vai justamente trazer aqui desses dois, eu quis frisar isso, né? Que é o Clausewitz, que ele é um Maquiavel, né? Ele é um Maquiavel da guerra, o Clausewitz. Então eu tenho esses dois materiais aqui, não posso deixar passar batido, porque são duas coisas que estão aqui nesse falar dele aqui, né? Nesse falar dele. Eu não posso deixar passar isso, né? Passar isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei. A guerra é Deus.
Brown examinou o juiz. Você ficou louco, Holden. Enlouqueceu de vez. O juiz sorriu. A força não torna justo, disse Irving. O homem que vence um combate não está justificado moralmente. A lei moral é a invenção da humanidade para destituir de seus direitos os fortes em favor dos fracos. A lei da história subverte a cada avanço. O ponto de vista moral jamais pode se provar justo ou injusto por nenhum desses últimos. Ao tombar morto em duelo, um homem não é visto como tendo demonstrado o erro de seu ponto de vista. Seu próprio envolvimento em tal prova fornece a evidência de um ponto de vista novo e mais amplo. A predisposição das partes envolvidas em se abster de maiores discussões pela trivialidade que de fato implicam em apelar diretamente aos foros do absoluto histórico indica claramente a pequena importância das opiniões e a enorme importância das divergências que lhes são concernentes, pois a discussão é de fato trivial, mas não são as vontades isoladas por cujo intermédio tornam-se manifestas. A vaidade do homem pode muito bem se acercar do infinito incapacidade, mas seu conhecimento permanece imperfeito. Por mais que venha valorizar seus juízos no fim de tudo, ele deve submetê-los a uma instância superior. Aqui não cabe qualquer recurso excepcional. Aqui, considerações de equidade, retidão e direito moral são tornadas nulas e inafiançáveis, e aqui os pontos de vista dos litigantes são desprezados. Decisões de vida e morte, do que deve existir e do que não deve, transcendem toda a questão da justiça. As escolhas dessa magnitude, toda escolha menor se subordina moral e espiritual natural. Quer dizer, ele vai trazer aqui o Clausewitz, como eu falei, né? Ele vai trazer o Clausewitz. E mais interessante que ele vai jogar com toda a companhia, ele vai jogar com toda essa companhia, o juiz, né? Ele vai manipular, ele vai fazer assim, quem ele quer que viva, quem ele não quer que viva. Ele vai manipular todos no final, né? O juiz percorreu a roda com o olhar à procura de oponentes. Mas e o padre, o que diz? Disse. Tobin ergueu o rosto. O padre não diz nada. O padre não diz nada, disse o juiz. Nihil dicit. Mas o padre já disse, pois o padre pendurou os trajes de seu ofício e empunhou as ferramentas dessa vocação mais elevada a que todos os homens prestam deferência. Também o padre rejeitou servir a Deus para ser ele próprio um Deus. Tobin sacudiu a cabeça. Você tem a língua blasfema, Holden. E para falar a verdade, nunca cheguei a padre, mas fui só um noviço da ordem. Mestre, padre ou padre aprendiz, tanto faz, disse o juiz. Os homens de Deus e os homens de guerra guardam estranhas afinidades. Não vou secundar você em suas opiniões, disse Tobin. Não me peça isso. Ah, padre, disse o juiz. O que poderia eu pedir que você já não tivesse dado? Nós vamos ter que... como eu disse antes, o nosso queridíssimo padre, ele vai entender de qual é o do Holden, do juiz. Ele vai entender, ele vai compreender, mas isso não vai livrá-lo, né, de mais para frente morrer, né? Não vai livrá-lo disso. Entendeu? Seguiram em frente. Cães começaram a ladrar. O cachorro de Glanton cobriu uma área, indo e vindo nervosamente, e uma delegação de cavaleiros foram enviada no acampamento. Eram chiricarruas, 25 deles. Mesmo com o sol acima do horizonte, a temperatura permanecia glacial e, contudo, montavam seminus. Nada além de botas e os panos sobre as virilhas e os capacetes de couro emplumados que usavam, selvagens da idade da pedra lambuzados de argila, coloridas em emblemas obscuros, grudentos, fétidos. A pintura de seus cavalos pálida sobre o pó e os animais indóceis e bafejando no ar frio. Portavam lanças e arcos, e alguns tinham mosquetes e exibiam cabelos longos e negros e olhos negros dardejantes que se moviam entre os cavaleiros examinando suas armas, as escleróticas, injetadas e opacas. Não proferiam palavras alguma, nem mesmo entre si, e entravam com seus cavalos no meio do grupo em uma espécie de movimento ritual, como se determinados pontos do terreno tivessem de ser percorridos em determinada sequência, como numa brincadeira de criança, ainda que na iminência de algum terrível castigo.
Livraço, gente, livraço, 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 livraço. Eu vou ler aqui para concluir, né? Eu vou pegar aqui o texto do Harold Bloom, falando desse Cormac McCarthy e falando desse livro que é, assim, como eu falei, é um negócio impressionante, tá? Incrível. Mas não é para corações fracos, tá? Não é para almas nobres, não é para gente frágil. É um livro difícil, é um livro extremamente complexo. Você não vai ter aqui, você não vai, ele não é um livrozinho fácil. O próprio Bloom, ele vai falar aqui que ele começou a ler e parou várias vezes, porque não é um livrozinho, não é um livro molezinha, entendeu? Não é um livro molezinha. O texto ele não facilita para você, né? Ele não facilita para você, mas depois de um certo tempo eu estava lendo 100 páginas num dia. Sim. Aí eu parava. O interessante é que eu parava de ler e logo, assim, e parecia que eu... Assim, não vou mexer com esse negócio, não. Aí daqui a pouco estava eu de novo... quando eu voltava, eu estava lendo outras coisas, eu voltava para ler o livro, eu parava assim para ler, eu lia 100 páginas. Incrível. Mas ao mesmo tempo ele me desagradava pelo tom, pelos horrores, pelo que estava embutido ali. Entendeu? Não é um livro agradável. Não é um livro agradável. Olha só ele falando aqui do Cormac McCarthy. Aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. Como e por que ler. Aí ele tem vários autores aqui. Ele faz uma seleção aqui, um cânone, né? Olha só. Meridiano Sangrento, de 1985, é, no meu entendimento, o autêntico romance apocalíptico norte-americano mais relevante no ano 2000 do que há 15 anos, quando ele foi publicado, né, em 1985. A merecida notoriedade de Moby Dick, e Enquanto Agonizo, do Moby Dick, e nós temos o nosso querido William Faulkner, que está falando do Enquanto Agonizo, do William Faulkner. São esses dois livros. Levado adiante por Meridiano de Sangrento, por Cormac McCarthy, é discípulo de Melville Faulkner. Eu diria que nenhum romancista norte-americano vivo, nem mesmo Pynchon, oferece-nos um livro tão marcante e memorável quanto Meridiano de Sangue. Por mais que eu goste de Submundo, de Don DeLillo, Zuckerman Bound, Teatro de Sabá e Pastoral Americana, de Philip Roth, que eu tenho aqui no canal, um Philip Roth, procure aí, e de o Complexo de Portnoy, tá? E o Arco-Íris do Desejo, e Mason e Dixon, de Pynchon. Nem o próprio McCarthy, na recente trilogia da Fronteira, que inicia com o esplêndido Todos os Belos Cavalos, consegue igualar Meridiano de Sangrento, ponto culminante do western e que jamais será superado. Sendo o leitor o foco da minha atenção, inicialmente devo confessar que as minhas duas primeiras tentativas de ler Meridiano de Sangue fracassaram, pois a aviltante carnificina retratada por McCarthy causou-me ojeriza. A violência começa já na segunda página do romance, quando, aos 15 anos de idade, Kid é baleado nas costas, um pouco abaixo do coração, e prossegue quase sem descanso até o fim, 30 anos mais tarde, quando o juiz Holden, a figura mais assustadora de toda a literatura norte-americana, executa Kid em um vaso sanitário ao ar livre. Os contínuos massacres e mutilações de Meridiano Sangrento são tão chocantes que temos a impressão de estar lendo um relatório das Nações Unidas sobre os horrores de Kosovo em 1999. Não obstante, insisto que o leitor deve perseverar, pois Meridiano de Sangue é uma obra que há de permanecer canônica, marcante tragédia, ao mesmo tempo norte-americana e universal. O juiz Holden é um vilão digno de Shakespeare, demoníaco como Iago, um teórico da guerra eterna, como eu falei, né? Ele é totalmente Clausewitz, né? Totalmente Clausewitz. É um negócio impressionante, né? Clausewitz, Cormac McCarthy. Demoníaco como Iago, um teórico da guerra eterna. E a grandeza do livro, a linguagem, a paisagem, os personagens, as concepções, em última análise, transcende a violência e transforma sangue em arte, uma arte comparável de Melville e Faulkner. Quando analiso o livro em salas de aula, muitos dos meus alunos apresentam uma resistência inicial, assim como se deu comigo, e também se deu comigo, tá? Se deu comigo. E se dá com alguns amigos meus. A televisão satura-nos de violência real e ficcional,
e eu desvio o olhar da tela, chocado ou enojado. Mas não desvio o olhar de Meridiano de Sangue, agora que sei como ler o romance e por que ele deve ser lido. Nada nos massacres relatados é gratuito ou redundante. Estamos em 1849, 1850, na fronteira entre o México e o Texas, tempo e local em que passa a maior parte da ação. Suponho que Meridiano Sangrento possa ser classificado como romance histórico, pois narra a expedição da gangue Glanton, uma força paramilitar assassina enviada por autoridades mexicanas e texanas para exterminar e escalpelar o maior número possível de índios. Ainda, contudo, o livro não tem a aura de ficção histórica, pois o que ele mostra ainda ocorre nos Estados Unidos e praticamente em toda parte, no momento em que entramos no terceiro milênio. Está falando aqui entrando no ano 2000, né? Quer dizer, as coisas não mudaram e não mudaram. Estamos em 2025 e isso não mudou até agora também, né? Pelo visto. O juiz Holden, profeta da guerra, dificilmente será desonrado nos anos vindouros. Não foi, até agora. À medida que aprendemos a suportar o massacre descrito por McCarthy, acostumamos-nos ao estilo elevado do livro, novamente tão shakespeariano quanto faulkneriano. Em O Leilão do Lote 49 e outras obras de Pynchon, encontramos trechos de uma riqueza e intensidade barroca que fazem lembrar Melville e Faulkner. No entanto, jamais sabemos se tais personagens seriam ou não paródias. Em Meridiano de Sangue, a prosa é das mais elevadas, mas apresentam uma parcimônia toda sua e diálogos sempre convincentes, especialmente quando o incrível juiz Holden fala. Aqueles textos que eu li aqui do juiz Holden, que eu li há pouco. Nem vou ler de novo aqui, porque é basicamente a mesma coisa. O juiz Holden é o guru dos filibusteiros de Glanton, e McCarthy, de modo convincente, confere ao pretenso juiz uma dimensão mítica digna de um Maquiavel, cujo fio condutor remete-nos até a enfeitiçada de Iago, na qual Otelo, Desdémona e Cássio são pegos. Embora os fascínoras, Glanton, a máquina mortífera, e caiu aqui, né? E os demais sejam caracterizados com extrema vividez, o romance está sempre centrado nas duas figuras principais, o juiz Holden e Kidd. Nosso primeiro encontro com o juiz ocorre na página 6. Trata-se de um homem gigantesco, calvo como uma bola de bilhar, totalmente imberbe e sem sobrancelhas ou cílios. Um albino de 2 metros de altura que parece ser regresso de algum outro mundo. E ficamos perplexos diante desse juiz que jamais dorme, que dança e toca rabeca com extrema arte e energia, que estupra e mata crianças de ambos os sexos e que afirma que jamais morrerá. Quando chega ao final do romance, creio que o juiz seja mesmo imortal. Contudo, o personagem, esteja ele acima ou abaixo do humano, é tão individualizado quanto Iago ou Macbeth, e está bem à vontade na fronteira entre o México e o Texas, onde assistimos aos seus feitos em 1849, 50. Mais tarde, em 1878, deparamos-nos novamente com ele, nem um dia mais velho, passados 28 anos, enquanto Kidd, jovem de 16 anos, quando os ataques de Glanton iniciaram, está com 45 na ocasião em que é morto pelo juiz no desfecho do livro. Com sutileza, McCarthy mostra-nos o longo e gradual desenvolvimento de Kidd, que inicialmente, não passando de mais um colecionador de scalpo de índios, se transforma em corajoso oponente do juiz no confronto final entre os dois em um bar. No entanto, ainda que o amadurecimento moral de Kidd seja alentador, a sua personalidade permanece predominantemente nula, tão anônima quanto ele próprio. As 3 glórias do livro são o juiz, a paisagem, e é terrível ter de dizer isso, os massacres esteticamente distanciados por McCarthy por meios diversos e complexos. Como deve o leitor interpretar o juiz? Ele é imortal como um princípio, por exemplo, a guerra eterna. Mas será ele um ser humano ou algo diferente? Isso McCarthy não nos revela. Tanto melhor, pois a ambiguidade é por demais empolgante. Embora um semideus, o capitão Ahab, né, do Melville, é necessariamente mortal e perece com o Pecor e a tripulação, exceto Ismael. Após ter matado Kidd, o juiz Holden, o Ismael de Meridiano de Sangue, é o último sobrevivente da cruzada de Glanton, a carta de escalpos de índios. Dizimar as nações indígenas do sudoeste americano não é façanha análoga à caça de Moby Dick. Mas McCarthy oferece-nos alguns paralelos instigantes entre as duas buscas. O paralelo mais marcante associa o capítulo 19 de Melville, onde um profeta maltrapilho, que se diz chamar Elias, adverte Ismael e Kiki sobre os perigos de embarcar no Pecor,
no capítulo 4 de McCarthy, onde um velho menonita desequilibrado adverte Kidd e seus companheiros a não apoiarem o obstrucionismo do capitão Worf, desastre que pressagia a grande catástrofe que viria a ser a campanha de Glanton. A invocação de McCarthy a Moby Dick, embora impressionante e sugestiva por si só, pouco contribui para o nosso entendimento do juiz Holden. A Ahab tem seus aspectos sobrenaturais, incluindo seu arpoador Fedalá, a tripulação Parse da baleeira e a sua própria conversão ao zoroastrismo, filosofia do grupo. Elias anuncia a Ismael alguns dos mistérios de Ahab. Um transe de 3 dias à altura do Cabo Horn, a morte de um espanhol de diante do altar católico e santa, e um mais do que enigmático hábito de cuspir em uma cabaça de prata. Todavia, esses mistérios chegam a ser transparentes comparados aos enigmas do juiz Holden, que parece julgar a terra inteira e cujo nome sugere holding, ou seja, controle sobre tudo que lhe cruza o caminho. Entretanto, o juiz, ao contrário de Ahab, não é personagem estritamente ficcional. Como Glanton, ele é a figura histórica do filibusteiro ou trapaceiro. McCarthy revela muita coisa nos sonhos visionários de Kidd, envolvendo o juiz, próximo à conclusão do romance, no capítulo 22. Tem 23 capítulos isso aqui. Aí no finalzinho ele vai falar isso aqui, ó. O juiz vai dizer no finalzinho do livro, ó, naquele sonho e em sonhos que seguiram, o juiz apareceu. Que mais poderia aparecer? Um grande mutante trópico calado e sereno. Qualquer que fossem os seus antepassados, ele era algo inteiramente diverso do mero resultado deste. Tampouco qualquer tentativa seria capaz de fazê-lo voltar às origens, pois a isso ele se negava. Quem quisesse pesquisar-lhe o passado, desenhe heredando ascendentes e livros de registros, haveria de se ver no escuro, atônito, à beira de um penhasco sem fim ou começo e ciência alguma, e que se recorresse para analisar o pó primordial que sopra nos milênios, descobriria qualquer vestígio do primeiro ovo atávico, capaz de apontar a origem do juiz. Acho que McCarthy aqui adverte o leitor de que o juiz é Moby Dick, e não Ahab. Mais um enigma branco. O juiz albino, como a baleia albina, não pode ser morto. Melville, gnóstico, confesso, para quem a mão anárquica ou um erro cósmico dividiu-nos em 2 sexos em pecado, oferece-nos em Ahab um maniqueísta sempre em busca. McCarthy confere ao juiz Holden os poderes e os desígnios dos anjos do mal, ou demiurgos, a quem os gnósticos chamavam arcontes, mas pede que não façamos a referida identificação, como o crítico Leo Dalgety o fez com tanta eloquência. Sistema algum, inclusive gnóstico, será capaz de fazer o juiz voltar às origens. O primeiro ovo atávico jamais será encontrado. O que pode o leitor fazer com o indômito e terrível juiz? Digamos, de início, que o juiz Holden, em que pese o universalismo de sua alegre profecia de guerra eterna, é, acima de tudo, um norte-americano do Oeste, por mais cosmopolita que seja, fala todos os idiomas, é conhecedor de todas as artes e ciências e sabe executar passes mágicos xamanísticos. A fronteira entre o México e o Texas é local perfeito para um deus da guerra, como o juiz. Ele porta um rifle de prata, em cuja parte inferior aparece gravado o codinome da própria arma, Et in Arcadia Ego. Na Arcádia americana, a morte também está sempre presente, encarnada na arma do juiz, que jamais erra o alvo. Se a tradição pastoral norte-americana é essencialmente o filme de faroeste, então o epítome dessa tradição é o juiz, embora para retratá-lo seria preciso um diretor de cinema séculos à frente do falecido Sam Peckinpah, cujo filme Meu ódio será tua herança chega a ser leve comparado à ação dos paramilitares de Glanton. Mais uma vez recorro a Iago, pois só mesmo Iago pode ser posto lado a lado com o juiz Holden. Iago, que transfere a guerra do campo de batalha a todo e qualquer local, é um piromaníaco que até o fogo da batalha a tudo e a todos. O juiz poderia ser um Iago antes do início de Otelo, quando o deus da guerra Otelo ainda era idolatrado por seu honesto alferes ou porta-bandeira. O juiz fala com uma autoridade que me faz gelar por dentro, tanto quanto Iago me deixa aterrorizado. Eis a natureza da guerra, arriscar ao mesmo tempo no jogo, na autoridade e na justificação. Vista assim, a guerra é a forma mais verdadeira de profetizar.
é a prova da vontade de uma pessoa e da vontade do outro, dentro de uma vontade maior que, por mantê-los unidos, é forçada a escolher. A guerra é o jogo máximo porque, em última análise, abala a unidade da existência. Mesmo que McCarthy não queira que vejamos o juiz como um arconte gnóstico ou como um ser sobrenatural, o leitor pode entender que não basta definir Holden como um diabo inserido no faroeste norte-americano do século XIX. Sendo Meridiano de Sangue um tanto quanto Moby Dick, mais épico em prosa do que romance, os ataques de Glanton podem parecer uma busca pós-homérica, em que os vários heróis ou assassinos têm em seu meio um deus disfarçado, o que parece ser o papel hercúleo do juiz. Ele está falando aqui da Ilíada, tá? Ele está falando da Ilíada e está falando do Aquiles. Que o juiz seria uma espécie de Aquiles aqui no meio desse negócio todo aqui. A gangue de Glanton alcança sinistra glória estética no final do capítulo 13, quando deixa de escalpelar índios e passa a exterminar os mexicanos que a contrataram. Entraram na cidade exaustos, imundos e fedendo do sangue derramado da gente cuja proteção fora a eles confiada. Os escalpos dos aldeões executados pendiam das janelas da residência do governador, o pagamento dos comparsas saiu dos minguados cofres públicos, a sociedade foi desbaratada e as benesses suspensas. Uma semana depois de terem deixado a cidade, um prêmio de 8.000 pesos foram oferecidos pela cabeça de Glanton. Refiro-me a este trecho até certo ponto para registrar que, a partir desse momento, os filibusteiros prosseguem no encalço de uma conclusão apocalíptica, mas também para instar o leitor a ouvir e admirar a sublime sentença que se segue, pois estamos no cerne visionário de Meridiano de Sangue. Eles tomaram a Estrada do Norte como se rumassem para El Paso, mas antes mesmo de saírem do campo da visão da cidade, desviaram suas trágicas montarias para o oeste e cavalgaram enfeitiçados e obcecados pela morte vermelha do dia, em direção às terras noturnas e ao distante pandemônio do sol. Uma vez que a linguagem de Cormac McCarthy, como a de Melville e Faulkner, é muitas vezes propositadamente arcaica, tudo leva a crer que o meridiano do título significa o zênite, isso é, a posição do sol no firmamento ao meio-dia. Glanton, o juiz, Kidd e seus asseclas não são descritos como trágicos. Seus sofridos cavalos, sim, e estão enfeitiçados e obcecados porque romperam com qualquer aparência de ordem. McCarthy sabe também tanto quanto o leitor, que uma ordem que incite o aniquilamento de toda a população nativa do sudoeste norte-americano é indecente, mas o autor deseja que o leitor também saiba que a gangue Glanton está ciente de que pode dar vazão total à sua fúria assassina. A sentença que acabo de citar tem uma grandeza moralmente ambígua. Mas aí está a grandeza de Meridiano de Sangue, e na verdade de Homero e Shakespeare. McCarthy contextualiza tão bem a sentença que o impressionante contraste entre seus tons elevados e os fascínoros que evocam o esplendor não é irônico, mas trágico. A tragédia é nossa, como leitores, não da gangue Glanton, pois não vamos lamentar o fim dos integrantes da mesma, exceto no caso de Kidd. E mesmo no caso dele, a nossa reação é equívoca. A paixão que sinto por Meridiano de Sangue é tão intensa que minha vontade é continuar a expressá-la, mas nessa altura, espero, o leitor obstinado e corajoso já deve estar imerso na trama central do livro. Limitar-me-ei, então, ao encontro derradeiro entre o sobrenatural juiz Holden e Kidd, que se apartara da cruzada insana 28 anos antes e que agora, na meia-idade, tem de confrontar o juiz que não envelhece. O diálogo dos dois é a maior realização deste livro maravilhoso, sendo mais capaz de comover o leitor do que qualquer outro aspecto de Meridiano Sangrento. Estou sempre relendo o trecho em questão e não consigo me convencer de tê-lo esgotado. O juiz e Kidd bebem juntos, depois de o juiz dizer a Kidd que naquela mesma noite a alma deste seria chamada a prestar contas. Mesmo sabendo não ser o oponente à altura do juiz, Kidd o desafia, com respostas lacônicas, em contraste com a grandiloquência de Holden. Depois de exigir ser informado onde estão os companheiros mortos, o juiz pergunta: e onde está o tocador? E onde é a dança? Acho que você pode me dizer. Eu lhe digo o seguinte: quando a guerra é considerada desonra e a nobreza da guerra é questionada, os homens honrados que reconhecem a unidade do sangue serão excluídos da dança, que é direito do guerreiro, e por consequente a dança tornar-se-á falsa, e os dançarinos falsos dançarinos. Todavia, um deles será sempre verdadeiro,
Você pode me dizer quem seria esse dançarino? Você não é nada. Ter conhecido o juiz Holden, tê-lo visto em ação e dizer que ele não é nada, é algo heróico. As suas palavras são mais verídicas do que você imagina. O juiz responde 2 páginas adiante mata Kid, com requintes de perversidade. Meridiano sangrento, à exceção do epílogo de um parágrafo, chega ao final com o juiz em triunfo, dançando e tocando rabeca ao mesmo tempo e proclamando que jamais dorme e que jamais morrerá. Ai, ai, cara. Mas McCarthy não deixa para Holden a palavra final. O trecho mais estranho do livro, o epílogo, ocorre ao alvorecer, quando um homem anônimo desloca-se através de uma planície de buraco em buraco, por ele abertos no solo pedregoso. Utilizando uma ferramenta de 2 cabos, o sujeito arranca o fogo que Deus pôs dentro das pedras. Ao redor do homem há andarilhos à procura de ossos. O sujeito continua a arrancar fogo de dentro dos buracos, então todos seguem em frente. E isso é tudo. O subtítulo do livro, né, de Meridiano de Sangue, é a vermelhidão da noite no oeste. Deixa eu ver se é o mesmo aqui, que é o do própria tradução aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar aqui. Aí. Deixa eu ver se bate aqui com o da tradução aqui, né? Que livro, gente. Que livro, gente. Pro Harold Bloom tá elogiando desse jeito, cara, e comparar com Shakespeare, cara. Meridiano de Sangue ou Rubor Crepuscular no Oeste. Ou Rubor Crepuscular no Oeste. Meridiano de Sangue ou Rubor Crepuscular no Oeste. O da tradução aqui a vermelhidão da noite no Oeste. Elemento que pertence ao juiz, o último sobrevivente da gangue Glanton, a companhia, né? Talvez tudo que o leitor possa deduzir como um mínimo de certeza seja que o homem que arranca o fogo das pedras ao alvorecer é uma figura que se antepõe à vermelhidão da noite no Oeste. O juiz nunca dorme, e talvez jamais morrerá, mas é possível ver aqui um novo Prometeu que contra ele se levanta. Caramba! Aqui, ó. Deste texto tirado, deste Como e Por que Ler, do Harold Bloom. Quer dizer, completamente maravilhado, né? Completamente maravilhado desse extraordinário Cormac McCarthy, esse extraordinário Meridiano de Sangue, este livro que realmente é um negócio. Se você topar com esse livro aqui, compre, leia, pegue na biblioteca, leia, vale muito a pena. Mesmo com o Bloom dando aqui praticamente o livro inteiro, dando a geral do livro, você não vai se arrepender mesmo. Você está diante de uma obra extraordinária, como poucos. Como eu disse, ele se equipara. O Bloom, né, não coloca, mas o Para lá do Fim do Mundo, ele está na mesma vibe. História de faroeste, história final aqui do Para lá do Fim do Mundo, quando o sujeito carrega o corpo do amigo pelo oeste até chegar em casa, é uma das coisas mais extraordinárias que você possa ler também, do Larry McMurtry. Mas o Cormac McCarthy, ele ganha por pontos disso aqui, viu, pra mim, viu? Beleza, gente? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje nós passamos um pouco do Meridiano de Sangue, né, do Cormac McCarthy, um livro que é incensado pelo Harold Bloom. Eu li aqui o texto do Bloom, né, incensado pelo Bloom, deixei pro final exatamente para vocês verem como o Bloom ele simplesmente colocou esse aqui como só não coloca mais do que Moby Dick, né? Que Moby Dick do Herman Melville é o livro norte-americano por excelência. Beleza? Então isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente falou um pouquinho hoje do Cormac McCarthy, Meridiano de Sangue. Este livro aqui, extraordinário. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Vou terminar porque a garganta já está indo embora. Vou terminar aqui, senão não tem mais garganta. Senão eu vou terminar falando assim. Beleza, gente? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje, Meridiano de Sangue, um grande livro, o Opus Magnum do Cormac McCarthy. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.